Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui no nosso grupinho, né? E logo, logo vai virar um colégio. Então, pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Já deixa o seu like, compartilha. Não deixe de se inscrever se você não é inscrito no canal. Todos os dias estamos aqui pela manhã trazendo conteúdo para você de excelência. Essa semana com uma série muito bacana, a série Equilíbrio, né? A gente está nos equilibrando essa semana, né? Colocando tudo nos eixos. E, como se diz, estamos assim, igual um pêndulo, né? E um pouquinho a gente vai estar bem equilibrado, com tanto conteúdo que está vindo e tanta riqueza. Então, é isso aí. Não deixe de compartilhar, sejam muito bem-vindos. Hoje, o Ale vai trazer um tema muito bacana aqui. E eu já fui logo cedo, na hora que ele me mandou o tema, pesquisar o que é Fibonacci. Aí fui tentar identificar, mas será que essa palavra existe? Né? Aí eu fui identificar que é um matemático, né? Aí, cara, e tem tudo a ver com equilíbrio. Então fala aí, meu amigo, traz essa relação para nós aí, que a gente está Maravilha! louco para entender. Sejam todos bem-vindos aí ao G365, ao quarto dia da nossa série Equilíbrio, né? Beijo no coração de todos. Vocês que estão assistindo aí no YouTube, aqui no Zoom, não importa o horário que você vai assistir, essa mensagem é para você. Estamos falando dentro de um tema maior de equilíbrio e seria injusto não citar Fibonacci dentro dessa temática. Leonardo Fibonacci foi quem deu origem à série de Fibonacci. E a série de Fibonacci ela está impressa praticamente em tudo ao nosso redor, né? Ele viveu em meados aí do ano 1100, 1150. E um trabalho que ele fez, né, eu vou contar só uma breve parte dessa história, porque ela vai ter tudo a ver com a busca que a gente vai trazer aqui do equilíbrio, principalmente o equilíbrio nos relacionamentos, nas relações humanas. Ele fez uma pesquisa, ele gostava muito de viajar e nessas viagens, né, chamou a atenção dele entender o, o crescimento populacional dos coelhos, né? Por que o coelho? O coelho ele reproduz rápido, a gente sabe disso. Então ele quis acompanhar as gerações. E ele pegando um casal de coelho reproduzindo e no mês seguinte o- pegando um outro casal e os frutos, né, dessa multiplicação, ele foi contabilizando de geração em geração, que casava de mês em mês, uma sequência. E essa sequência é uma sequência numérica que depois foi batizada de sequência de Fibonacci. Qual que é essa sequência? É a série um, um, e aí vai seguindo, né? 2, 3, 5, 8. Como é que você monta ela? Você vai somando os dois anteriores. Então, um mais um dá 2. Você pega 2 mais o anterior, que é um, dá 3. Você pega 3 mais o anterior, que é 2, vai dar 5. E você pega 5 mais o anterior, que vai dar 8, e assim indefinidamente. É uma série infinita. Tá? E ela tem uma proporção assim que ela vence a exponenciabilidade. Então, é uma série muito famosa. E eu achei interessante essa parte da história, porque ela surgiu de um relacionamento, que é o relacionamento de uma população de coelhos, e de uma vontade de modelar um crescimento que é fruto do relacionamento. E é muito interessante isso, né? Ele acordou aqui, não vamos fazer a live. E esse crescimento é fruto desse relacionamento, uma relação de Fibonacci. E por que que lá no título da palestra eu falei Fibonacci e as relações áureas, né? A... Quando você pega esses números de Fibonacci,
e você divide o número pelo seu antecessor, ele vai tender a chegar num númerozinho mágico aí, né? A primeira relação dá 1 dividido por 1, que é 1, está longe desse número. Depois a gente tem 2 dividido por 1, depois, né, a gente vai ter 3 dividido por 2, depois 5 dividido por 3, 8 dividido por 5. E aí vocês não precisam fazer essa continha, não. Mas lá na frente, quando você estiver dividindo esses números, a tendência é chegar num número que é 1,618, e aí infinitos números depois da vírgula. Esse número, ele é batizado de o número áureo, o número dourado, a razão áurea, essa relação, né? Razão significa relação, a relação entre o número pelo antecessor. Então, essa razão áurea, ela gerou esse número. Por que que ele é importante? Se você observar, por exemplo, próxima vez que você tiver a oportunidade de estar de frente com um girassol e você vê no miolo dele as sementinhas, você vai ver um formato desse girassol lá das sementes em espiral. E aí você vai lembrar do caracol, você vai lembrar do formato das galáxias, você vai lembrar de vários formatos similares que estão na natureza e que inspiraram os maiores artistas da humanidade a ter isso como referência do belo, do perfeito. Essa medida áurea inspirou Leonardo da Vinci, Michelangelo, né, os grandes arquitetos. Se você for na Grécia, principalmente, né, que ela remete muito ao belo, a parte arquitetônica dele, tudo obedece essa sequência de Fibonacci e essa razão áurea. É uma coisa incrível. Você vê isso no macro-universo, nas galáxias, nos buracos negros, nas relações, né, que as estrelas e os planetas têm nos seus movimentos, né? No micro-universo, né, nas partículas subatômicas. Você vê isso na natureza mesmo, nos animais, nas plantas, né? E você vê isso, por exemplo, na tendência de crescimento de uma árvore. Qual que é a sequência que os galhos vão nascendo depois que nasce o tronco, né? Então você vai começando a ver nas raízes das plantas essa sequência impressa em vários e vários lugares. E ela remete àquilo que é belo. Por exemplo, o quadro de Mona Lisa, que está exposto lá no Louvre, ele é famoso, é um dos quadros mais famosos do mundo, e você consegue identificar inúmeras relações áureas na sua montagem. As dimensões do quadro, o rosto da Mona Lisa, né? E a forma com que ela foi projetado para desenhar ela, você encontra perfeitamente todas essas relações, né? Leonardo da Vinci, além de artista, ele era um grande matemático, né? Ele tinha múltiplas habilidades aí, né? E era fera em todas. Então ele usou todo esse conhecimento para poder fazer a sua arte também, para imprimir nisso. E assim foram grandes artistas, principalmente dessa época. Por que que eu estou falando isso, né? A gente tem nessa sequência uma sequência que foi inspirada em relações, em, em multiplicação, em prosperidade populacional, ou seja, você crescer, multiplicar e prosperar, né? Você cumprir um propósito aí de de estar multiplicando sobre a Terra, você imprimir essa sequência e você vê que dela nasce uma relação áurea que remete àquilo que é belo, que é perfeito, uma relação áurea. Então, trazendo para nossa série de equilíbrio, e eu sempre associo, né? Eu tenho trazido essa temática da balança entre uma vida desequilibrada, encontrar os pontos de equilíbrio, fechar ciclos de equilíbrio, encontrar harmonia, encontrar unidade. Falando sobre relacionamento, nada melhor para se aplicar. Buscar a unidade nos relacionamentos, buscar a harmonia nas relações e buscar com que esse ideal, esse mundo perfeito, que é atingir a razão áurea, ela se faça prática nas nossas vidas, como se fosse a nossa meta. E é uma meta que você nunca vai atingir perfeitamente. E é muito belo isso. Esse número que fala da razão áurea, ele é um número, olha só, eu estou falando de razão
Só que esse número é um número sem razão, é um número irracional. O que é um número irracional? É um número que ele não tem fim. Vou dar um exemplo. Um número racional, você dividir 2 dividido por 1 dá 2. Né? Se você dividir 3 dividido por 2, dá 1,5, acabou. Né? Se você pegar agora raiz de 2, vai dar 1,4, 1, tal, e N números depois da vírgula que nunca acaba. É um número irracional, ele é infinito. E você não consegue prever, assim, logicamente, por isso que ele é irracional, o próximo número da sequência. O Fibonacci também é um número irracional. É 1,618, e aí vai ter um próximo número que eu não consigo prever logicamente, eu tenho que calcular mesmo e ir vendo o que vai dar depois disso. E não tem fim. E cada número que você encontra depois, ele aumenta a precisão. Mas você nunca atinge exatamente aquele ponto. Você não tem um alvo fixo. Ele sempre tem uma precisão maior para você atingir, né? A gente pode associar isso com muita beleza àquilo que a gente comentou nos últimos dias, a bondade de Deus. Você nunca consegue exagerar ela. Sempre tem um número depois para você encontrar e ainda ser mais assertivo e preciso para medir a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, a graça. Não tem como você exagerar isso. É um número perfeito. É um número perfeito que é irracional. Está além da nossa lógica, além daquilo que a gente pode controlar. Por mais que a gente chegue numa precisão maior, ele ainda consegue nos surpreender. E é muito lindo pensar que o símbolo da perfeição é um número irracional que você não consegue atingir com perfeição. Por isso que a nossa busca, a nossa vã busca por buscar é, por, por tentar atingir alvos perfeitos é uma energia que você vai desperdiçar. Buscar a perfeição vai se manter estagnado, vai te manter parado, porque as condições perfeitas nunca vão existir. A própria razão áurea, ela mostra pra gente que você não tem que buscar condições perfeitas, situações perfeitamente simétricas, o belo, o ideal para poder se mover. A gente se move, a gente se move o tempo todo dentro de um mundo imperfeito, dentro daquilo que a gente tem em mãos, das adversidades, das assimetrias da vida, e agir dentro desses desequilíbrios da vida, dessas assimetrias, das imperfeições, a gente vai buscar o belo, e a gente vai encontrar dentro desse caos a ordem. Mas essa ordem, esse ponto, esse status perfeito, onde tudo se encaixa e está tudo perfeitamente equilibrado, ele não está aqui na natureza. Na natureza ele é um número inatingível, ele é irracional. Mas você pode usar ele como referência porque a gente olha para as coisas. Por que a gente tem a referência do belo? Isso está impresso, inclusive, no nosso DNA. Se você for olhar o formato do nosso DNA, ele é de uma espiral que obedece à razão áurea. Olha que incrível, né? Se você montar um quadradinho lá de lado, né? O tamanho dele é 1, depois um outro que também o tamanho é 1, depois o 2, o 3, o 5, o 8, você vai ver que você vai encaixar esses quadrados como se fosse uma brincadeira de Lego, e ele vai formar, você vai ficar ligando eles assim, ó. Depois eu posso até depois pegar um desenho. Se você tiver a oportunidade, depois baixa a imagem aí desses quadradinhos aí de Fibonacci, vocês vão ver ele se encaixando e você vai ligando os vértices dele e ele vai formar uma espiral. O símbolo da espiral, ele é muito interessante como fruto dessa relação. A espiral, ela dá a ideia de ciclos. Olha só. Então, são ciclos que se fecham. Você não busca um momento estático de equilíbrio. Você busca ficar fechando ciclos. Então, cada volta que você dá numa espiral, na hora que você fecha, você não tá atingindo o ponto inicial. Você está avançando. Então, a espiral, você parte de um ponto, você faz um ciclo, e na hora que você fecha esse ciclo, você não está no ponto de origem, você não chegou no mesmo lugar, você avançou. Na próxima vez que você faz um ciclo da espiral, você de novo está maior. Pensa aí no desenho do caracol. E vai aumentando, e você vai fechando ciclos. A cada ciclo que você fecha, você está
maior, você atinge um raio maior, você caminhou distâncias maiores e você está mais elevado. Você nunca volta ao mesmo ponto, você nunca está do mesmo tamanho. Então, nessa progressão, dentro dessa espiral, fruto de uma medida perfeita, numa medida áurea, você está em plena progressão. Isso está impresso em tudo. Veja que exige movimento, veja que exige você não ficar refém de condições, veja que não é você buscar situações perfeitas, é você ter a referência. A minha referência é o caráter de Cristo, que é perfeito. É o amor de Deus, que é perfeito e não pode ser exagerado. É a bondade dele. Minhas referências. A referência é aquilo que me guia, que me ajuda a não sair da direção. Você tem uma referência, nossa, eu quero chegar lá, eu quero ser como, eu quero fazer igual. Essa é a referência. Quero ser como Cristo, eu quero fazer como Cristo fez, vamos supor que ele é a nossa maior referência, né? Que ele seja até, de perfeição no comportamento, em como ser, como estar, como fazer, como agir, como responder, como perguntar. Ele é minha referência em tudo. É a minha referência. Algum dia eu vou ser igual a Cristo? Não. Ele é a medida áurea. Mas você pode cada vez se aproximar, você pode cada vez achar o próximo número depois da vírgula, o próximo número dessa sequência, e você está mais próximo. Você vai chegar a ser igual a ele? Não, mas você tem ele como referência, você pode se aproximar. Você ter uma referência te permite não sair dos trilhos. Você tem essa referência, né, para poder não se perder, sair da confusão. Você tem para onde tomar uma decisão e para onde apontar. Esse é o valor desse modelo, dessa referência perfeita. Não é para você esperar condições que caiam do céu, esperar situações perfeitas para aí sim você se mover. Não. É durante a jornada, você vai se guiando e você vai ajustando. O ajuste ele é fruto de erro. Eu errei, eu vi a distância que eu estou da minha referência, aí eu busco ajustar, e aí eu vou errar de novo, só que o meu erro talvez vai ser menor, e pode ser que ele seja maior, você vai aprender ainda mais, você vai ter uma referência para comparar. E com essa referência, você vai ter energia para depositar e ajustar de novo naquela direção. Estou falando de um número que é uma referência, que ele é baseado numa razão. A gente substitui o termo razão por relação. E as nossas relações áureas, eu estou falando aqui de equilíbrio nas relações, nos relacionamentos. Lembra que a sequência de Fibonacci ela veio de um relacionamento. Coelhos. Né? Olha só, a promessa de Deus para Abraão não reflete exatamente o que Fibonacci viu na sequência dele nos coelhos? Vocês vão multiplicar como as estrelas, mais que as estrelas. Da sua geração, a promessa de alguém que já estava avançado de idade, a esposa que também estava avançado, que alguém que não tinha condições humanas e naturais para ser pai. Ele teve a promessa de ser pai de multidões, né? Então, esse número de Fibonacci ele foi crescendo mais do que a quantidade de estrelas. As gerações que vão vindo do povo de Deus vai crescer mais do que as gerações. Então, Fibonacci ele reflete o cumprimento de uma promessa de prosperidade, de crescimento. E as relações humanas, essas relações áureas, quando a gente busca essa questão do equilíbrio, de novo, equilíbrio é uma referência, mas durante a jornada a gente vai estar imerso a situações desequilibradas. Lembra da caminhada na corda bamba? É isso. Rajadas de vento, entendeu? Empurrões. As pessoas, na live de ontem, cada pessoa, cada energia, ela afeta o tecido lá do espaço-tempo e isso vai te influenciar, isso vai te levar vai te puxar, vai gerar mais forças gravitacionais que vai te puxar para um lado ou para o outro. Você não vai ficar ileso. Cada pessoa que chega na sua vida, cada notícia, ontem chegou, hoje vai chegar de novo. Tudo isso vai guiar, vai te fazer, vai te obrigar a se posicionar. Ou você vai ir pela inércia, você vai cair em algum buraco pela inércia, mas você deixou de se posicionar. De qualquer forma, vai estar guiando sua vida. Você ficando parado ou decidindo se mover, você vai ter que se posicionar. Tudo é influenciado, está tudo conectado. Então, nessa caminhada, esses relacionamentos áureos são a referência que você tem de unidade, harmonia.
viver harmonicamente com as pessoas no meio do caos, no meio das imperfeições, no meio das assimetrias e dos desequilíbrios da vida. É isso mesmo. Seguir o Senhor dos Exércitos, carregar no coração o Príncipe da Paz no meio de batalhas, de guerras, de explosões, de trovões, as assimetrias, as distorções, né? A verdade é uma pessoa, a verdade é referência, mas no meio disso a gente vai estar caminhando no meio de um monte de mentira, de distorções, de falácia. Vai encontrar pessoas que usam máscaras e você vai acreditar que aquilo é a essência dela, mas é só a casca. E você vai se deparar com isso ao longo da vida. Você vai estar admirando pessoas em cima de palco que estão usando máscaras. E você vai estar, às vezes, dedicando energia, dinheiro, recurso, admiração, atenção para alguém que usa uma máscara. E isso vai acontecer ao longo da sua vida, isso já tem acontecido. São as assimetrias, são as imperfeições. E aí, como a gente tem a referência, né? Aquela live que eu fiz sobre o erro, é quando você tem um alvo, e aí você dá o primeiro tiro, e você pega aquela referência, você não baixa a guarda, você errou, mas agora você tem aquela referência inicial, você sabe como fazer o pequeno ajuste para poder acertar. Na próxima você vai ficar mais perto, mais perto, mais perto, até atingir o alvo. O seu próprio erro te ajuda na sua assertividade, é só você não parar. Não desvia a sua atenção, não desvia o seu foco, não desperdice o erro que você já teve. Se você desperdiçar o erro que você já cometeu, você está sujeito a cometer ele de novo. Então, nessa busca, eu tenho uma referência. Qual que é a minha referência de relacionamento perfeito que existe? A minha medida aura para relacionamento perfeito? Qual seria melhor do que a própria Trindade? Deus, na sua soberania, decidiu não ser sozinho, só ele, mas decidiu ser três, para mostrar o poder da harmonia perfeita, da unidade, e imprimir isso aonde? Em nós, através da família. Do Pai, do, do Espírito Santo e do Filho, do marido, da mulher, dos filhos. Ele imprimir isso aqui como um símbolo da perfeita harmonia, da perfeita unidade, da medida áurea do relacionamento. E que nesse relacionamento impresso através das famílias, isso fosse expandido nos nossos relacionamentos como corpo. Que aí veio Cristo e ainda falou: eu quero que vocês entendam o que é esse poder do relacionamento. Aquilo que a gente vive na Trindade, a gente quer viver como um corpo, como uma igreja. E a igreja desconstrói tudo isso aí que vocês entendem sobre prédio, sobre hierarquia, clericalismo, desconstrói tudo isso. O que é a igreja de Cristo? É o corpo. Membros, cada um com a sua função, com a sua importância, conectados, né? E ele é o cabeça desse corpo. O cabeça que tem o cérebro, que controla tudo. Ele é o cabeça, comanda esse corpo que está todo conectado. Se cai uma pedra aqui no dedão do meu pé, eu vou estar sentindo. E se minha mão puder pegar essa pedra antes de cair, ela vai pegar. Uma outra pessoa, o dedão é uma pessoa, a mão é outra. Quando o corpo está em unidade, quando estamos em igreja, como estamos vivendo uma harmonia perfeita, como Cristo desenhou no coração dele, de vivermos como uma igreja, a mão, que é uma outra pessoa, vai proteger o dedão do pé, que é a outra pessoa, só que está conectado no mesmo corpo. Por quê? Todo mundo vai sentir a dor. A dor vai vir para todos. O prazer também. Então, o que ele te puder cuidar desse corpo para prazer vir para todos os membros, vai cuidar. E o que ele puder proteger, vai proteger também. Os olhos, os ouvidos, os pulmões, cada membro, cada órgão, cada parte do corpo trabalha em conjunto. Família. Hoje a gente está aqui fazendo a live em família. Então, assim, a Fibonacci, né, ele veio, você vê, 1100 e alguma coisa, viajando pelo mundo, despertando uma curiosidade sobre o crescimento populacional de coelhos. E o coelho, ele, né, por causa da sua velocidade de reprodução, né, olha só, ele conseguiu imprimir em gerações um número que refletiu tanta coisa na natureza. Reflete sobre a trindade, sobre a unidade, sobre a harmonia,
sobre as colmeias, os caracóis, sobre as plantas, as flores, sobre o belo, aquilo que vem nas nossas arquiteturas que a gente tem referência, de mais belas, as esculturas, as telas, os projetos que vêm da invenção, da criação humana, quando ele pega como referência a beleza, aquilo que é ideal, aquilo que é inspirado na natureza, aquilo que está no macroscópio e no microscópio que a gente nem enxerga. O nosso DNA, ele tem um formato que é regido pela medida áurea. Então, nós já carregamos nesse DNA essa referência, a referência do belo e do perfeito. Mas estamos aqui nessa jornada. E dentro daquilo que é assimétrico, a gente consegue entrar nessa jornada em busca do belo. Então, olha que desafio bonito. Estou desequilibrado, estou vivendo uma vida imperfeita, uma vida turbulenta. Tá tudo bem. Sabe essa espiral? Você saiu dela, aí você vai fechar um ciclo. Você vai dar uma volta, você vai estar maior, você não vai chegar no mesmo lugar. Você avançou. Aquele nível de assimetria, de imperfeição que você viveu, aquilo que você está carregando no seu coração agora está com mais paz. Seu coração está mais limpo, não está perfeito ainda. Tem muita coisa por resolver. Você ainda vai se conectar com mais pessoas, com mais situações, você vai identificar mais sujeira dentro de você e ter a chance de limpar. E aí você faz mais um ciclo e completa. A espiral vem e não te leva para o estágio que você está. Superou ele. Essa é a caminhada na busca do equilíbrio, na busca da harmonia, na busca da medida áurea. E essa caminhada não é sozinho, essa caminhada ela é impactada por pessoas, por ambiências, né, pelos lugares, pelas circunstâncias, pelas notícias que você recebe, por aquilo que sai da sua boca, por aquilo que entra nos seus ouvidos, pela forma como que se reage ou fica passivo. Tudo isso impacta. Trocas de energia. Então, movimentos. A forma com que essa espiral vai crescer, a velocidade com que ela vai crescer, depende do seu livre-arbítrio. O poder que você tem na mão é para poder avançar nessa espiral. E cada vez chegar mais próximo dessa medida áurea, cada vez achar o próximo número, a próxima casa decimal, para ficar ainda mais preciso, mais próximo, né, dos seus modelos de referência, do coração de Jesus, do símbolo perfeito da unidade de família, que é a Trindade, do corpo, e viver como igreja de fato, sem mentira, sem ilusão, sem ideologias humanas, sem religiosidade, mas conforme é realmente impresso para a gente viver em família, em comunhão, um pelo outro, compartilhando de dores e prazeres para defender, para promover, para incentivar. A medida áurea e aquilo que a gente vê da sequência de Fibonacci, ela está impressa nas parábolas de Cristo. Ela está impressa nos provérbios. Ela está impressa em Gênesis, na criação. Nas palavras, a parábola do talento, da multiplicação, naquilo que você semeia, naquilo que você honra, naquilo que você investe. Você vê essa medida, você vê esse crescimento. Você vê na palavra da semeadura, que é uma lei, a lei da semeadura e da colheita, onde você planta. Os provérbios que remetem à generosidade. Como assim dar é melhor do que receber? Como assim é melhor ser generoso, é melhor doar? A medida áurea dá essa resposta. Você vê que aquilo que você planta, o próximo número da sequência ele é maior e vai ser maior. Aquilo que vai retornar é maior e você vai ter mais para plantar, para semear. A colheita sempre vai ser maior. De uma semente vai vir uma espiga inteira, de uma espiga vai vir uma plantação inteira e você... Qual que é o fim disso? A multiplicação, a prosperidade. E você vai conseguir alimentar mais pessoas, e essas pessoas vão produzir mais. E olha só, uma corrente do bem, uma corrente de prosperidade, uma corrente que conecta as pessoas, que faz com que você
Aprenda a compartilhar, e compartilhar tem mais a ver com multiplicar do que com dividir. A gente pensa que compartilhar está mais associado a dividir e você perder. Existe uma chave na matemática, né? Eu tenho refletido sobre ela, é que quando a gente está com o coração alinhado, depende muito da gente a pensar se existe subtração e divisão. Quem tem um pensamento escasso fica focado muito. Eu vou subtrair, eu vou perder. Eu vou dividir, eu vou ficar com uma parte menor, vou ratear. Mas olha só, a subtração nada mais é do que uma soma, né? A menos B, ele é A mais menos B. Ou seja, é uma soma também. É uma soma de um oposto. Então, se você souber só converter uma energia e pegar o oposto dela, você vai estar somando. Você nunca vai estar subtraindo. Da mesma forma é a divisão. Divisão não existe, é mais uma multiplicação. A dividido por B é A vezes o inverso de B. Né? Então, você sempre está multiplicando. O seu compartilhamento, ele não divide, ele não te dá uma parte menor. Dentro da matemática da generosidade, dentro dessa medida áurea, dessas relações áureas, sempre multiplica, sempre soma, sempre vem mais. A sequência, ela é mais forte que uma exponencial. Então, vamos plantar, vamos semear nos nossos relacionamentos. Aí a gente vai estar sempre aproximando dessa razão, dessa medida áurea que vai guiar nossas vidas. Então, qual que é a sua medida áurea? Eu estou falando aqui das nossas referências cristãs, né? Então, a gente coloca o caráter de Cristo, toda a beleza que tem nas atitudes dele, na forma com que ele lidou, com o olhar dele, o amor dele, a mensagem dele, a doação dele, tudo que ele já resolveu por nós lá na cruz, como referência. A medida áurea é essa. E provavelmente a medida mais bela que existe, a medida áurea mais bela que existe na Bíblia é quando ele estava na cruz e falou, está consumado, tetelestai. Tetelestai praticamente é o sinônimo do Fibonacci da palavra de Deus. A medida perfeita. Por quê? Aqui eu resolvi tudo por você. Essa é a sua referência. Pega esse momento agora que eu já resolvi tudo e coloquei um ponto final, não tem mais nada a ser acrescentado, e toma posse disso, acessa isso. Venha na sua jornada em espiral, cada vez acessando mais e mais próximo aquilo que eu já conquistei por você. São todas as bênçãos celestiais em abundância, reservadas só para você, dona Neuza. Só para você, Tatiana, só para você, André. Só para você, Osmar, Nilson, cada um aqui do Zoom, Dona Marta, João Paulo, Doutor Lincoln, Rafael, Davi, quem está assistindo aí pelo YouTube, não importa em qual horário, para cada um de vocês, as bênçãos celestiais. Lá na cruz ele falou, estou completo por você, você não te falta mais nada, você é completo em mim. Não tem escassez, não tem carência. Eu já te satisfaço por completo. Acessa isso. Talvez você não acesse e se sente vazio. Mas nessa espiral, vai nessa jornada buscando essa referência. Pô, ele falou que nele eu tô completo, eu quero buscar isso, porque eu tô me sentindo vazio. Eu tava querendo tirar minha vida. Então eu vou buscar essa referência e validar isso, essa promessa. Tomar posse. Nele eu tô completo. E eu já sou amado. E já sou aceito. Não importa se o mundo me rejeita, por ele eu já sou aceito. E ponto final. Eu vou tomar posse disso. Vou ficar buscando a aprovação das pessoas. Então, vai vencendo esses medos, essas crenças, essas mentiras que estão no seu coração, nessa jornada em espiral. É muito melhor do que você ficar numa jornada cíclica dentro de uma circunferência, porque o ciclo, ele vai fazer o quê? Cadê aqui, meu? É um ciclo. Você sai desse ponto, faz a jornada e volta pro mesmo ponto. Você vai se esforçar, 360 graus depois, você está de novo no mesmo ponto, não avançou nada. Na espiral, não. Você vai como se fosse andando em círculo aqui, ó, só que você vai ampliando. Você vai ampliando em raio, em dimensão, em todas as dimensões você vai ampliando. Você nunca volta para o mesmo lugar, você está crescendo. Você não cabe mais no lugar que você estava antes. A sua cabeça não cabe mais na posição que você estava antes, seu coração, a sua atitude. Você é outra pessoa.
Então é uma jornada. Fibonacci desenhou uma jornada em espiral, né? Aí continua sendo uma jornada na corda bamba, só que a corda bamba não está reta, ela está em espiral. E você está crescendo nela. Está sujeito ao caos, à imperfeição, às guerras. Está seguindo o Senhor dos Exércitos. E você vai em paz, você carrega o príncipe da paz. Você vai olhando a referência, porque ele já validou no Tetelestai tudo que é promessa para você. Se apropria disso. Cada vez que você fechar um ciclo, você vai estar mais próximo delas. Todas as circunstâncias vão vir a seu favor. Sim, até as merdas que acontecem na vida, elas vão vir a seu favor. Você vai crescer, você vai se aproximar, isso vai moldar o seu caráter. Isso vai quebrar com o seu ego. Tudo aquilo que te atrapalha dentro de você, seu pior inimigo, que é você mesmo que está lá dentro te atrapalhando. Com a preguiça, com a procrastinação, com o medo, com a inveja, com a vontade de sair perdendo, de ser menor das pessoas, prosperar e você não. Egoísmo. A raiz de todos os males que existem aí na Terra, que a gente vê em qualquer notícia, está centrada nisso. E essa jornada espiral é para você derrotar esse ego, derrotar você mesmo. Tudo que atrapalha em você nisso. E quanto mais você é derrotado, mais você toma posse da vitória que já é sua. Porque você também já é mais do que vencedor. É tanta coisa para falar sobre Fibonacci, sobre as alegorias, as analogias na natureza, nas relações humanas. Olha só, a gente fala de razão áurea, e eu trouxe a relação áurea para promover uma busca de relacionamentos baseados na nossa referência, a Trindade, o corpo de Cristo, o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar ao próximo como você ama a si mesmo. Então você tem que se amar. Então tem tantos ensinamentos para você entender como se relacionar melhor, tantas referências, tantas medidas, relações áureas. Busque por elas. E lembra que esse número é irracional. Ele sempre é maior. Essa condição perfeita, esse amor que você busca, essa bondade, ela não dá para ser exagerada. Ela sempre tem um outro número depois da uma próxima casa decimal. Ela sempre dá para ser mais precisa. Relações áureas. E por que não falar das emoções áureas? A gente fala de razão, pode falar de emoção. Nessa busca, você vai filtrando o seu coração, você vai aprendendo a lidar com as mágoas, com o rancor, com o medo, com a inveja, com a preocupação, com a tristeza. Sabe quando eu falei lá da equação subtrair? Você soma e só põe o oposto. A mais B, vou dar um exemplo. 1 menos 1 dá 0. 1 mais menos 1 também dá 0. Só que o que eu fiz aí? Eu coloquei um mais. É só uma maneira diferente de ver a vida, mas a equação é a mesma. 1 mais, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses. Dá 0, é o mesmo resultado. Só que eu fiz uma soma de novo. Então vai somando tudo isso, só saiba, sabe, converter as energias. O que eu tenho que colocar em oposição? O que eu tenho que inverter de sinal aí na minha vida? Então, nessa trajetória, as emoções que são negativas, inverta esse sinal. O medo, dá um jeito de inverter ele, você vai somar. As suas preocupações, dá um jeito de inverter elas, você vai somar. Por como que eu inverto o medo? Né? Você vai ter medo de quê se você já é mais do que vencedor? Como é que eu inverto a preocupação? Se todo o fardo, todas as preocupações já estão sanadas na cruz, não os turves, né? Não turves os vossos corações, não se preocupem, está tudo resolvido. Não carrega um fardo maior do que aquilo que você tem para o seu dia. Para que isso aí ele está falando? Para que você vai estar ansioso? Para que tristeza se em tudo você tem que dar graça e a raiz da graça é a alegria? E ele te enche disso o tempo todo. Você está fazendo o quê? Invertendo o sinal e transformando qualquer equação numa soma. Qualquer divisão se transforma numa multiplicação. E você só vai crescer com isso. Nunca vai perder. Por isso que você é mais do que vencedor. Por isso que no meio da guerra, você já tem o resultado dessa batalha. Não é o resultado que te importa. É o quão rápido você vai crescer. É o quão rápido você vai subir nessa espiral no meio dessa batalha.
Essas guerras, essas tripulações só estão aí para isso, para te promover subir nessa espiral, para te promover ser maior do que você era ontem e te dar certeza que hoje você é menor do que você vai ser amanhã. Esse é o poder da espiral de Fibonacci. Ela está impressa no seu DNA. Se eu não parar agora, eu não paro mais não, meu amigo, porque isso aqui é assunto para muito tempo. Oh, coisa linda e bela essa série, essa sequência de Fibonacci, esse número áureo e tudo como que isso se relaciona em tudo na nossa vida, né? Essa medida. Quão belos são as imperfeições, quão belos são as, as assimetrias da vida, quão belas são esses desequilíbrios. Eles que dão energia para a gente crescer nessa espiral. É isso que dá energia. A gente só está no vapor aqui, gente, porque é um sopro, tá? A gente estava na eternidade, veio aqui para viver esse sopro, para entrar nessa espiral e carregar esse storytelling para a gente contar lá quando voltar na eternidade. Que aula, meu, que aula. Nossa, eu tô aqui. Amigo, vou te falar um negócio. Eu tô, assim, transbordando de tanto conhecimento, porque você deu uma aula sobre um assunto que eu não conhecia. Um assunto que eu não conhecia, né? Eu nem sabia da existência do Fibonacci. E olha que eu gosto de matemática, hein? E, assim, que aula, cara, que aula. Você falou tudo e de uma forma com tanta propriedade, acaba a gente absorvendo tudo de uma forma tão rápida, o que você falou, sabe? Deu para a gente entender todo esse conceito. Que bacana, que aula. Você que Isso, gosta de desenhar, de fazer projeto, cara, eu tenho sim, certeza que você vai cara, mergulhar nisso. dá, assim, já vi Vale tantas a pena se aprofundar nisso possibilidades. que você vai ficar encantado, cara. Você gosta, Nossa você faz Senhora. projeto já. Você É acha isso. que eu não fiquei idealizando tudo que É. eu faço aqui? As Aham. coisas que eu faço, o meu dia, o que eu vivo no dia a dia. A gente vê que tudo é assim, um turbilhão de coisas, né? E quando a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, cuida de duas, três coisas ao mesmo tempo, a gente começa a entender que isso é uma espiral mesmo, né? Porque se você for fazer as coisas no dia e só iniciar e terminar, você não vive isso, ó, né? Porque para você conseguir fazer mais de uma atividade no dia, você tem que viver esse espiral, porque senão você não consegue, porque você vai fazendo aquela atividade na medida que ela precisa ser feita, já começa outra e já vai fazendo com que as coisas aconteçam até o final do dia de forma harmônica. Eu vou te falar um negócio, foi uma aula top demais. Eu quero que você faça uma série só sobre isso, cara. Depois, só Pois é. sobre essa questão do Fibonacci, aí, porque isso dá uma aula, Tá. é, dá uma aula não, dá um mini curso, né? De várias aulas aí falando sobre cada parte, Cada aspecto, dá cada demais. aspecto. Nossa, top demais. É, 5 estrelas, né? Fazer o quê? Não tem como, eu não estou conseguindo diminuir as estrelas e não tem Obrigado. mais para dar, né? Porque só vai até 5, não tem como falar 6, 7. Mas é uma constelação para você, meu amigo. Parabéns aí. Agora eu vou Obrigado. juntar o parabéns junto com as estrelas, porque aí merece. Obrigado. Isso aí. Fala, Zé. Bom dia a todos. Cara, mas é, é impressionante, né? Eu tenho essa semana aqui, tá? Eu não sei para os demais, mas para mim está sendo uma semana transformadora mesmo. E eu também fiz matemática, já estudei matemática, e essa parte que você falou hoje aí é muito interessante. E até hoje eu sou grilado, eu fiz matemática, eu gosto de matemática e sou grilado, gosto de matemática dos números. Aí quando você colocar letras nos trem, eu já começo a grilar. Aí começa A mais B, A mais E, mas é gostoso fazer. E, e da maneira que você explicou hoje, na simplicidade, eu achava tudo, eu era tudo confuso. Aí você foi falando, eu fui buscando, colocando aquelas maneiras, Cristo, tal. Aí a gente vai juntando de uma forma que ficou tão simples,
tão simples e tão objetiva que a gente dá a entender, fui viajando, né? Da maneira que você foi contando, eu fui viajando e fui me imaginando, assim, realmente, igual o Nilton falou, a gente fica até sem falar o quê, cara? Não tem como dar parabéns, não tem como dar assim, mais de 5 estrelas. Foi na veia, foi certeiro. É, parabéns mesmo. A sequência é isso. Depois a gente vai tirar uma hora, assim, dá para ficar o dia inteiro, quase a semana inteira falando só sobre isso, que é uma coisa gostosa de falar. Dá pra fazer uma É uma série coisa mesmo, que tranquilo, nasce cara. na, Verdade. que nasce na alma. Só para quem assim busca entender passo a passo. Então, assim, nem vou. Parabéns aí, vamos, toca o barco. Gostoso. Maravilha, meu amigo. O assunto foi muito interessante mesmo. Gratidão, show de bola. Bom que fez sentido. Maravilha. Fala, Rafa. Bom dia, galera. Bom dia, meu brother. Opa! Ca- E aí? Cara, muito bacana. Resgatou o Fibonacci lá. A galera que é Né? da gente. Foi Verdade. longe. Foi longe, hein? Mas bacana essa alegoria que você faz, cara, para a gente poder assimilar, né, e trazer para o mundo real, né, para nossa vivência do dia a dia, faz total diferença. E a questão da divisão, cara, igual assim, da divisão entre pessoas, né? Não é só dividir, igual você falou, ali rola uma energia, né, cara? Energia de gratidão, de troca ali, então é muito mais que só a divisão, sempre essa divisão, ela multiplica, né, nas relações pessoais, tem essa diferença aí. Mas estamos juntos, bom dia para todo mundo aí, Valeu, Léo. abraço, valeu. Show, meu brother. É isso aí. Cadê a mãozinha levantada de mais alguém? Ninguém vai falar. Olá, dona Dona Neuza. Neuza. Fala, dona Neuza. Oi, Ale. Oi, dona Nossa, Neuza. rever essa palestra aí, ó, umas 10 vezes. A aula que você deu foi fantástica. O que acontece conosco é o seguinte, a gente trabalha com Fibonacci 24 horas por dia, sem perceber. A gente está dentro dele direto. Porque até para uma simples receita de bolo, você tem que ter as medidas. Você vai fazer uma peça de roupa, você tem que ter as medidas, porque nem todos somos iguais. Então, ele está em tudo, começando lá, né? Porque ó, olha a grandiosidade do tudo, né? Você vê que uma folha não é do tamanho da outra, e assim vai. Tudo é medida de acordo com a vontade do Pai, né? Tudo está ali. E a pessoa que veio com essa palavra, Fibonacci, ele Aham. foi fantástico. A teoria que ele colocou, ele começou com os números, né, da matemática. O que ele quis provar com isso? Que ele está em tudo, completamente em tudo. E realmente é uma coisa que dá muitas e muitas aulas, que nem o Newton fala. Muita gente trabalha, que nem trabalha com o programador, por exemplo, o quem trabalha com construção, o arquiteto, é tudo matemática. E eles não conseguem fazer uma coisa certa se não usar ela. Então, a Fibonacci ele está em tudo, mas em tudo mesmo. E foi fantástico esse tema que você trouxe, foi maravilhoso. Faz a gente um pouco acordar e observar as coisas que a gente faz mais atento, né? Até eu vejo a minha nora ali todo dia fazendo o amigurumi dela e ela ali contando os pontos, tudo certinho. É tudo contado, é tudo contado. Então é maravilhoso, é muito legal isso aí. É tema para, sei lá, viu, 10, 20 aulas. Ele vem com uma referência do belo, e o belo não tá só na onde você olha, tá naquilo que você escuta, nas harmonias das músicas, tá naquilo que você saboreia, por exemplo, nas receitas, igual o senhor falou, por exemplo, aquela receita que é feita na proporção, com amor, com as dicas da avó, dos antepassados, você vai vendo o Fibonacci entrando em cada um, o ingrediente X que faz dar aquele sabor tão gostoso que a gente, por mais que as pessoas replicam
e fala, não, eu quero o da minha avó, eu quero o da minha mãe, é o Fibonacci, é essa medida áurea que vem, né? É, O amor, esse cuidado. Então, nas relações humanas, né? Você vê aqui, né? Com as amizades, né? Pai e filho. E é a referência do belo. é a Seja, união, é tudo. seja visual, nos livros que você escreve, nas rimas das poesias, tá em tudo. Está em tudo. Tá, E tá até nesse momento agora que eu vou encerrar aqui no YouTube, ó, para que você que esteja aí no YouTube venha aqui para o nosso meio, aqui para essa troca, essa conversa, né? Esse espiral que a gente cria aqui depois da live, onde cada um coloca a sua visão, cada um coloca o seu entendimento sobre a live do dia. Muito obrigado você que esteve aqui no YouTube até agora, que eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Osmar Ferreira, falar um pouquinho. E agora é você.